Meninos, vamos então ver as opções agora, já que nós concluímos que essa opção é verdadeira. Automaticamente nós vamos descartar a opção D. Ficamos então com as opções C e E e percebemos que há uma sequência igual de V e F. Então, na hora da prova, o que é que você faria? Todos nós faríamos, iríamos para os últimos parênteses. Mas aqui no nosso caso, nós vamos explorar, passear pela prova, resolver e aprender com ela. Portanto, vamos para os próximos parênteses. Esse sujeito familiar, na linha 10, corresponde ao indivíduo racional e autônomo na linha 9 e 10. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Quando você lê esse sujeito familiar, você deduz que esse termo, essa expressão, se refere ao indivíduo racional e autônomo que foi citado na linha 9 e 10. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos ler então. A minha tese é que o modo de informação decreta uma reconfiguração radical da linguagem que constitui sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Esse sujeito familiar moderno é deslocado pelo modo de informação. Nós vamos então procurar entender o que nós lemos da melhor forma possível. Nós lemos o quê? Que a reconfiguração radical da linguagem, ela foi estabelecida por que esta reconfiguração radical? Pelo modo de informação, né? O modo de informação decreta essa reconfiguração, ele estabelece. E essa reconfiguração radical da linguagem, ela faz surgir, origina sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Em seguida, nós lemos esse sujeito familiar moderno. Ora, se nós lemos esse sujeito familiar moderno, nós percebemos a presença do pronome demonstrativo esse. Inclusive, normalmente, nós confundimos, é normal, a gente confunde este com esse ou com aquele, inclusive quando nós escrevemos as nossas redações. Então, é muito bom que nós comecemos a entender quando nós devemos usar esse ou este. Para todos nós isso é bom, principalmente quando estivermos resolvendo uma prova. Esse pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. Quando nós lemos esse, quando nós usamos o pronome demonstrativo esse, é porque algo já foi citado antes a que ele se referia, esse. Então, nós usamos esse quando já foi citada alguma coisa que ele está aí, né, servindo como uma ligação, ele está representando esta coisa. Portanto, se você lê sujeito familiar moderno, é porque o sujeito familiar moderno já foi citado antes, o que é que ele significa. E o que é que ele significa? É que vocês me dizem, quando vocês leem toda essa frase. O que é que, a que ele podia se referir, a não ser a sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo? Que é exatamente o que é, esses sujeitos são originados da reconfiguração radical. Então, quando é citado esse sujeito familiar moderno, de fato se refere a essa expressão, sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Nós podemos dizer que esse sujeito familiar moderno se refere aqui ao indivíduo racional e autônomo que está contido nessa expressão. Portanto, nós observamos, né, recapitulando para que vocês internalizem, fixem bem essa ideia, que esse sujeito familiar moderno aparece através de uma reconfiguração radical da linguagem, que foi estabelecida pelo modo de informação e é alusiva aos sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Além do mais, da gente entender, nós entendemos isso quando nós lemos, naturalmente. Além do mais, a presença do pronome demonstrativo esse, antes do sujeito familiar, refere-se a algo que havia sido dito anteriormente. Saber disso torna-se importante nesse momento. Então, nós preenchemos o espaço entre os parênteses com um Vzinho.
E vamos então para a próxima. Teria que ser com o Vzinho, não é? Porque nós sabemos que está lá entre aquelas duas opções, a opção certa. Preservam-se as relações semânticas e a correção gramatical do texto ao substituir como na linha 13 pela preposição por. Então, nós vamos substituir como por por e vamos observar se quando fizermos essa substituição, o sentido ele vai ser alterado ou não. Se você vai conseguir entender a mensagem da mesma maneira, se vai haver uma modificação no que é lido. E se a correção gramatical ela vai estar ok quando você fizer essa substituição. Então vamos lá. Esse sujeito familiar moderno, deslocado pelo modo de informação, em favor de um que seja múltiplo, disseminado e descentrado, interpelado continuamente como uma identidade instável. Está assim originalmente no texto. Quando vocês leem esse como, vocês lembram de quê? Que ideia expressa este como? Vamos, associem na mente de vocês, vamos lembrar o que aquele de fato expressa, significa. Antes de vocês me dizerem o que é que este como lembra, substituam por por e veja como fica esta frase. Esse sujeito familiar moderno é deslocado pelo modo de informação em favor de um que seja múltiplo, disseminado e descentrado, interpelado continuamente por uma identidade instável. Meninas, preste atenção a esta frase. Vocês estão lembrando de que aí na cabecinha de vocês? Olha aqui a estrutura. Esse sujeito familiar moderno é deslocado. Olha aqui o verbo ser e olhe o particípio. E olha o que vem depois do por uma identidade instável. O que é mesmo uma identidade instável? Então, é isso que vocês têm que ver. Quando vocês leem, é a mesma mensagem aí? As relações semânticas são preservadas e a correção gramatical está ok? Vamos em frente. Esse sujeito familiar moderno é deslocado pelo modo de informação em favor de um que seja múltiplo, disseminado, centrado, interpelado, realmente como. Quando nós usamos essa palavra como, né, na grande maioria das frases que nós usamos, ela vai ter essa ideia de conformidade. Conforme a identidade, segundo uma identidade instável. Então ela dá essa ideia. Parece assim para vocês? Interpelado conforme a identidade. Segundo. Então como expressa essa ideia. E o por? Fica a mesma coisa quando substitui por por? Vamos lá ver o por. Esse sujeito familiar moderno é deslocado, salientei novamente aqui a expressão verbal, pelo modo de informação em favor de que seja múltiplo, disseminado, descentrado, interpelado continuamente por identidade instável, que lembra este por. Uma identidade instável, vamos colocar, vocês estão percebendo que essa frase está na voz passiva. Porque a voz passiva ela é formada dessa maneira, quando você tem o verbo ser e o particípio do verbo. Coloquem agora esta frase na voz ativa. Uma identidade instável, né? Desloca esse sujeito familiar moderno pelo modo de informação em favor de um que seja múltiplo, disseminado, descentrado, interpelado continuamente. Meninos, o que é então uma identidade instável? Nada mais é do que o agente da voz passiva analítica. Ou seja, uma identidade instável, ele está fazendo, realizando a ação verbal. O sujeito familiar deslocado por uma identidade instável, ele é o agente da passiva aqui. Então, o que nós deduzimos desta opção? Que o por colocado no texto, neste lugar, fará surgir um agente da passiva, que é uma identidade estável, ok?
que na voz passiva analítica é o verbo ser mais o particípio, como nós lembramos, e ele realiza a ação verbal e passa a ser o sujeito da oração na voz ativa, como nós observamos. Identidade, instável, desloca, Portanto, vocês percebem o quê? Que quando nós tínhamos o como, que expressa a ideia de conformidade, conforme, segundo, e por, aqui quando nós substituímos, os sentidos são diferentes, as relações semânticas, elas não são preservadas, mas gramaticalmente ficou correto, né? Na verdade, substituiu o como e o por, cada um aí na sua posição, mas não houve um erro, não houve o surgimento de um erro gramatical por causa dessa modificação, desse deslocamento, dessa substituição aí de termos. Portanto, nós colocaremos um falso entre os parênteses. Vamos então para esta opção, que é a nossa última, não é isso? A nossa última opção. Essa aqui, de fato, é a opção, são os parênteses que vai decidir a nossa vida. O desenvolvimento da textualidade mostra que na linha 15, se o termo desafios fosse substituído por o desafio, a flexão de plural em que se tornam deveria ser substituída pela flexão de singular. Então, nós vamos lá na linha 15, rapidinho, por isso mesmo que é importante as linhas terem aquela numeraçãozinha, porque você vai bater o olho lá e vai observar o que é pedido aqui. Eu queria mostrar, salientar para vocês um aspecto. Quando nós lemos o texto, qualquer desses fragmentos de texto, ao lê-lo e procurarmos entender, devemos ir para a questão e, como eu disse para vocês anteriormente, se ater o que a questão pede. Se você não compreendeu totalmente o que é dito ali, eu não conheço todas as palavras, meninos, volto a repetir. Não se deixe intimidar por essa situação. Você vai para a questão e tenta ver tudo o que você sabe ali, porque às vezes nem é necessário que você entenda plenamente aquele fragmento de texto. Depende do que a questão está lhe pedindo. Aí, nessa questão, está pedindo coisas específicas e você tem que apenas responder essas coisas específicas. Se você souber, ok. Aqui, ele está dizendo que o desenvolvimento da textualidade. O que ele quer dizer? Se eu substituir desafios por desafio, essa substituição vai fazer com que a flexão, que é originalmente no plural, que se torna, vai ter que ficar no singular. Lembrando o que é textualidade, novamente, vamos lá, é um conjunto de características que fazem com que um texto não seja um monte de palavras e frases soltas, tais como a coesão e a coerência. A coesão e a coerência são características do texto. Ou seja, o fato do texto ser coeso, ser coerente, faz com que ele seja um texto, senão seriam um monte de palavras. E a textualidade é exatamente esse conjunto de características. E outras, essas só são duas dessas características. Mas faz com que o texto seja harmônico e organizado. A textualidade, esse conjunto de características faz exatamente com que o texto que nós lemos seja harmônico e organizado. Então vamos lá fazer nessa substituição e verificar. Na cultura, essa instabilidade coloca tanto perigos como desafios que se tornam parte de um movimento político. Quando vocês leem até aqui, o que é que vocês percebem? A instabilidade, ela coloca o quê? Perigos e desafios, ok? Isso é o que ela coloca. Os quais, né? Olha o pronome relativo aí de novo. Se tornam parte de um movimento político. Então, ele está dizendo, vou substituir. A gente vê que na frase original, o pronome relativo que se refere a quê? Aos perigos e aos desafios. E, obviamente, o plural cabe, porque o que, aqui começa outra oração, e esse que passa a ser o sujeito, substituindo perigos e desafios.
E aqui, substitui o quê? O que substitui o quê? Na cultura, essa estabilidade coloca tanto perigos como o desafio, que se tornam parte do movimento político. A instabilidade, ela continua a colocar duas coisas, perigos e o desafio, que dois elementos, obviamente, exigem um verbo no plural. Então, olha o nosso querido pronome relativo, que iniciando a oração, assumindo a função de sujeito da forma verbal, que se tornam parte de um movimento político. Não é assim? Então, o que refere-se àquilo que a instabilidade coloca, tanto perigos como desafios, os quais se tornam. E nós vamos fazer aqui um breve intervalo, rapidamente voltamos para concluir aqui esta questão 5.